A graça e a paz de Cristo seja com seu coração. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9. E hoje nós seguiremos a partir do versículo 7. Eclesiastes 9, 7. Do versículo 7 ao versículo 10. Nós seguiremos hoje. Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus, Pai, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo e pela orientação e unção do Espírito Santo do Senhor, nós nos aproximamos de Ti em oração mais uma vez, para pedir ao Senhor que esteja falando ao nosso coração através da Tua palavra. Peço ao Senhor que esteja abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso entendimento diante da Tua palavra, para que possamos crer, obedecer e honrar o Senhor enquanto por ela somos transformados e santificados. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Temos visto desde o começo do capítulo 9 um assunto um tanto quanto desconfortável. A morte vem para todos, e quer você tenha pensado nisso ultimamente ou não, é bom você se preparar para esse dia. A morte vem para todos, ela virá um dia para você. Já vimos até aqui Salomão falando no capítulo 9, sobre os feitos de Deus. Todos os nossos feitos estão diante do Senhor, estão nas mãos do Senhor. Tudo que acontece conosco está diante dos olhos do Senhor e dirigido pela mão do Senhor. Então tudo sucede igualmente a todos, sejam ricos, sejam pobres, não importa o sexo, não importa a nacionalidade, mais cedo ou mais tarde a morte vem para todos. Agora, a partir do verso 7, Salomão vem nos mostrar outras verdades para aqueles que ainda estão vivos, obviamente para nós, para todos nós. Verdades que dizem respeito aos vivos, para aqueles que ainda estão vivos. Como que nós devemos aproveitar o tempo que nós temos de vida? Como que nós devemos aproveitar a vida? Todos nós já ouvimos ou conhecemos alguma história de alguém que passou anos de sua vida planejando algo, uma viagem, planejando uma conquista, um curso, alguma coisa assim, tentando conquistar algum bem ou fazer alguma coisa, mas não deu tempo, porque a morte chegou antes, ou pelo menos antes do esperado. A morte sempre vem antes do que a gente espera. A gente sempre espera a morte lá para um século de vida, pelo menos. Mas às vezes ela vem bem antes do que a gente espera. E mesmo que você viva 100 anos, você vai ter a sensação de que a morte veio inesperadamente. Mesmo aqueles casos em que a pessoa está há um bom tempo de cama, enferma, a gente espera a recuperação, não a morte da pessoa. O que fazer então diante do irreversível fato de que um dia morreremos? Nada vai mudar esse fato, exceto se Jesus voltar antes da nossa morte. Aí naquele dia estaremos vivos e seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Fora disso, é irreversível esse fato. Tenha você a idade que você tiver, um dia você vai morrer. Então o que nós devemos fazer? Salomão então vem nos dizer o seguinte: enquanto você está vivo, aproveite a vida. É isso que ele está dizendo para nós aqui agora, no capítulo 9. Enquanto você está vivo, aproveite a vida. Claro que com isso ele não está falando aqui de um viver desregrado, de um viver afoito, de um viver sem limites. Eu vou ter todas as experiências que eu puder ter, eu vou fazer tudo aquilo que me der na cabeça, eu vou fazer. Não é isso que ele está dizendo. Como cristãos, como servos de Deus, como pessoas que conhecem ao Senhor Jesus, nós sabemos que o jeito certo de aproveitar a vida é viver cada momento para a glória do Senhor, é viver cada momento da nossa vida glorificando a Deus. Então nós devemos tomar cuidado.
Aproveitar a vida não é aproveitar a vida do nosso jeito. Aproveitar a vida é aproveitar a oportunidade que Deus nos dá de glorificarmos a Ele com essa vida que Ele nos deu. Esse é o objetivo do crente. A dor, a tristeza, a futilidade e a vaidade da vida, e até mesmo a morte, não são os únicos assuntos que nós encontramos em Eclesiastes. Por isso que eu não gosto daquela ideia de que o livro de Eclesiastes é um livro mal-humorado, é um livro fúnebre. Não, de jeito nenhum. Quem pensa assim é um completo idiota para pensar uma coisa dessas, da palavra de Deus. É alguém que não conhece o propósito de Deus através das Escrituras. Pelo contrário, o livro de Eclesiastes, ele é realista, ele mostra para nós verdades duras sobre o lidar com a dor, com a tristeza, com a morte. Mostra que a nossa vida ela é uma vaidade, um sopro, um vapor, se não é vivida para a glória do Senhor. Mas também no livro de Eclesiastes, nós temos assuntos como alegria, paz, o desfrutar do nosso trabalho, do que ele pode nos proporcionar, e muitos outros assuntos agradáveis. Nesses versículos 7 a 10, nós temos aqui como se fosse uma janela. Você já viu aquela casa fechada, que ficou fechada há muito tempo, e aí você vem, abre uma janela e entra uma brisa, trazendo um frescor para dentro de casa, um ar puro, trazendo luminosidade para dentro da casa? Esses versículos são essa janela que se abre para nós agora e vem nos trazer assuntos agradáveis, ainda que vistos sob a perspectiva do dia da minha morte. Um dia eu vou morrer, mas enquanto eu estou vivo, então eu vou tratar de aproveitar a vida. Sempre que eu penso nisso, eu lembro de uma charge que eu vi uma vez num jornal, daquele personagem, o Snoopy, né, do cachorrinho Snoopy. E lá estava o Charlie Brown, eu não sei quem é quem ali, não acompanhava muito bem esses desenhos. O Charlie Brown e o Lino. Não sei qual dos dois, que era o Chorão. Tinha um deles, que era Chorão, né? Eu não vou saber quem que é. Estavam os dois lá conversando. Aí o Chorão, para variar, ele disse assim: eles estavam olhando o pôr do sol, eles estavam de costas olhando o pôr do sol, bonito, né? De costas para quem via, né? Mas eles estavam olhando o pôr do sol, e aí esse mais resmungão, mais chorão, disse assim: um dia vamos morrer. Aí o outro respondeu: mas enquanto isso vamos viver? Enquanto isso vamos viver. É isso mesmo, eu sei que um dia eu vou morrer, mas enquanto isso eu vou viver. E vou viver não desvairadamente, não loucamente, não aproveitando como se a vida fosse minha. Não, eu não vivo para mim. Como disse o apóstolo Paulo, o viver para mim é Cristo. Eu vivo para Cristo. E o morrer para mim é lucro. Mas esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela glória e para a glória do Filho de Deus. Então eu não vivo para mim. Ainda que essa vida seja minha, mas ela não é minha de fato, ela é de Deus. E é por isso que eu vou viver para a glória do Senhor. Deus também concede alegrias e delícias para nós nessa vida e nós não podemos desprezá-las. Nós devemos lembrar que há algo infinitamente melhor nos esperando, que é a glória eterna. Mas enquanto não estamos lá, nós devemos aproveitar essas alegrias que Deus nos dá nessa vida. E nos deleitar nessas alegrias, não nelas como um fim em si mesmo, mas sim nos deleitar naquele que nos deu essas bênçãos. Naquele que nos dá essas alegrias, que é o Senhor Deus. O Senhor Jesus mesmo disse lá em João 14, verso 2, que ele estaria indo à frente de seus discípulos preparar morada, para que onde ele estivesse, todos nós estejamos com ele um dia. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Mas eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estou,
estejais vós também. Esse é o desejo de Cristo. Mas enquanto nós não estamos com Ele lá, Ele está conosco aqui, fazendo com que os nossos momentos de dores, de tristeza, de sofrimento, sejam usados para o aperfeiçoamento do nosso caráter, mas também nos dando momentos de alegria, momentos de paz, momentos de conforto, e nós devemos então aproveitar tudo isso na presença do Senhor Jesus, com um coração cheio de gratidão. Gosto muito de uma frase, até você já deve ter lido aqui, quando eu coloco na tela do meu computador. Eu gosto dessa frase dos puritanos: o céu é um longo, santo dia do Senhor sem fim. Não há Shabás no inferno. O que eles queriam dizer com isso? O céu, a glória eterna, o dia do Senhor, vamos pensar aqui no dia do Senhor. E nós temos que aprender a nos deleitar nesse dia, como diz o salmista: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos nele. Eu vejo as pessoas pegando esse versículo para falar de aniversário, né? Esse é o dia que o Senhor, não, é o dia que o Senhor fez, alegremos nele, tudo bem, mas este salmo não está falando de outro dia a não ser do dia do Senhor, o dia em que os crentes devem se deleitar na presença de Deus. E como que você deve se deleitar no domingo, no dia do Senhor? Lembrando que este dia é apenas uma fagulha, uma faísca, uma centelha do que será o dia eterno, a glória eterna. Porque a glória eterna nada mais será, ou será tudo isso, será um longo e infindável dia do Senhor. E aí eles terminam dizendo, os puritanos: não há Shabás, não há descanso. A palavra Shabás significa descanso. Não sétimo, como dizem os adventistas. O sétimo dia da semana se chama Shabá, no hebraico. E aí transliterado sai sábado. Mas não significa sétimo, significa descanso. Porque quando Deus criou o mundo, no sétimo dia, Ele descansou no sétimo dia e o santificou. Então, quando os puritanos dizem, no inferno não há Shabás, ou seja, no inferno não há descanso. Se para os filhos de Deus a glória eterna é o descanso eterno, para os ímpios o inferno é o lugar do tormento eterno. Não há descanso lá, não há Shabás no inferno. Bem, como devemos viver então? O pregador, apontando para 4 áreas específicas, aqui nestes versículos, ele nos mostra como nós devemos viver. Claro que a vida não se resume apenas a essas 4 áreas, mas essas 4 áreas que ele vai nos mostrar aqui já nos dão um bom panorama ou uma boa orientação de como nós devemos viver em todos os aspectos da nossa vida. Primeiramente, ele fala sobre satisfação. Veja o versículo 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Então, ele dá uma ordem aqui: vai. É uma ordem. Vai. E é uma ordem que ele deve cumprir com certa urgência. Tem que ser urgente. A ideia desse verbo no imperativo é algo urgente. Vai, é agora. Não tem tempo a perder. Você não sabe quanto tempo de vida você tem. Você não sabe quanto tempo de vida você tem ainda. Então aproveita, vai, agora. Não deixa para amanhã, faça hoje. Essa é a ideia. É urgente, pois a vida passa rápido. A ênfase aqui não está tanto no comer e no beber. Ele não está enfatizando isso. A ênfase aqui está em ter um coração cheio de alegria. Vai, come com alegria e bebe gostosamente o teu vinho. Come com alegria o teu pão e bebe gostosamente, com alegria, gostosamente. Ou seja, essa é a ênfase que ele está dando para nós aqui. Não importa se o seu pão, entre aspas, aí hoje, o seu alimento hoje seja uma comida simples ou seja um banquete. Não importa se você tem muito ou tem pouco, o que você tem, desfrute disso com alegria.
faça do seu ovo frito um banquete, para que se você tiver um dia um banquete, você tenha a mesma alegria no seu coração que você tem todos os dias. Louve ao Senhor, essa é a ideia. Tenha o seu coração cheio de alegria. Não vale a pena viver com o coração frustrado por não ter conseguido algo que tanto se desejou. Você já observou que muitas das nossas frustrações se dá por isso? Porque a gente quer algo e está buscando e vai e não consegue. E aí a gente olha para aquilo que a gente conseguiu e ao invés de desfrutar daquilo, ao invés de ter alegria no que a gente já conquistou, a gente não tem essa alegria. Por quê? Porque a gente queria mais, a gente queria aquilo que não alcançamos. Você já observou isso? Isso é uma maneira infantil, é uma maneira desgraçada de viver, porque esse tipo de vida traz tristeza, traz frustração, sentimento de fracasso. E pior, não glorifica a Deus. Porque quem é que dá? Eu gosto muito quando a gente lê Provérbios. O rico e o pobre se encontraram. Deus fez a ambos. Deus criou ambos. E ali não é só no sentido de criação, que todo ser humano foi criado por Deus, é óbvio. Mas não é só nesse sentido, é no sentido de que se Deus quer que alguém enriqueça, Ele vai fazer essa pessoa enriquecer. Se Ele não quer que uma pessoa enriqueça, Ele não vai permitir riquezas para essa pessoa. Eclesiastes já tem mostrado isso para nós, que há duas maneiras de você ficar rico nesse mundo. Uma delas é você sendo corrupto, um caloteiro, um estelionatário, roubando, pagando propina. E aí você fica rico mesmo, rapidinho, você fica rico. Obviamente isso não é recomendado para nós. Aliás, isso é contra a palavra de Deus. Deus não quer isso para nós. Mas Deus permite que uma pessoa viva nessa vida dessa forma e acumule riquezas dessa forma. Deus permite. Mas lá na frente Ele acerta com essa pessoa, não tenha dúvida disso. E a outra maneira de você ficar rico é você trabalhando com diligência, administrando com sabedoria e, acima de tudo, Deus abençoando e Deus querendo que você tenha riquezas. E aí Ele vai lembrar você que a riqueza para o servo de Deus só é justificável se ela for empregada para a glória do Senhor e para o bem de quem realmente necessita. Tem muita gente se fazendo de necessitado hoje em dia aí, que está necessitando de vergonha na cara, e não de ajuda. Às vezes a melhor ajuda que você tem para dar para uma pessoa dessas é não ajudar. Então não é esse o caso. Agora, se Deus não quiser que você enriqueça, meu irmão, você pode trabalhar noite e dia, feriado, domingo, quebrando a lei do Senhor. Você pode fazer o que você quiser, você não vai enriquecer. Mas voltando aqui para o texto, não vale a pena você viver dessa forma. Puxa vida, mas eu queria ter tanto tal coisa, queria ter tanto aquela casa em tal lugar, mas eu não consigo comprar aquela casa. Louve a Deus pela casa onde você mora. Agradeça a Deus pela moradia que você tem. Seja ela própria ou seja alugada, que seja, você tem um teto onde você possa se abrigar. Nessa época de frio, eu amo frio, mas quando eu lembro que tem muita gente na rua que não tem um teto, dói no coração. É triste ver a situação de muitos seres humanos assim. Sejamos gratos a Deus, tenhamos satisfação, sejamos satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado. Mas lembre-se que a insatisfação, o contrário da satisfação, é algo que Satanás vem colocando no coração do homem desde o Éden. Por que você vai continuar sendo um ser humano sem conhecimento, se você pode ser igual a Deus
a partir do momento que você comer esse fruto que ele proibiu você comer. O que é isso senão o ovo podre, o verme da insatisfação sendo colocado no coração do homem? E de lá para cá, o ser humano é isso. Um coração grato e contente diante de Deus e pelas obras que Deus tem lhe feito, demonstra que ele está centrado na pessoa de Deus. Deus é o centro da vida dele, é o mais importante para ele. A satisfação não revela só, não traz só alegria para nós. A satisfação, ela mostra que o nosso coração não está nas coisas, mas sim em Deus. O nosso coração não está nas circunstâncias, mas em Deus. Por isso que a satisfação, ela é uma das principais características de um coração convertido. Não combina com um convertido, a insatisfação não combina. Não combina. Outra verdade ou outra maneira de vivermos, aproveitarmos essa vida está no verso 8, onde Salomão nos mostra o conforto. E ele diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Eu já vi muitos irmãos, muitos pastores inclusive, interpretando esse versículo de forma alegórica. O que é uma alegoria? É você interpretar o versículo, o texto bíblico, que está dizendo A, está dizendo isto aqui, né? A, e você entende como se fosse B. Você dá outro sentido para o texto, uma espiritualizada no texto. Por exemplo, é muito comum, você já deve ter ouvido pregações ou pessoas dizendo: olha, você tem que viver uma vida de santidade. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. E jamais falte óleo, jamais falte a unção, falte o Espírito Santo sobre a sua cabeça. As vestes alvas são o resultado, é a minha vida transformada pelo sangue de Jesus. Eu fui lavado e redimido no sangue de Jesus. Por isso eu posso cantar: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. E o óleo sobre a minha cabeça é o Espírito Santo. Não é isso que Salomão está dizendo. Ainda que eu concorde que a nossa vida tem que ser santa o tempo todo, mostrando a obra de Cristo em nossa vida, ok? Ainda que eu concorde e creia e ensine que nossa vida deve ser cheia do Espírito Santo, cheia da unção do Espírito Santo o tempo todo, amém? Mas esse versículo não está falando disso. Esse versículo está falando de uma coisa muito mais simples, que é o conforto. As roupas brancas, naquela época, eram roupas especiais. Roupas usadas, por exemplo, nas festas, pelos heróis de guerra, quando eles vinham desfilando, né, no seu desfile triunfal, eles vestiam as roupas brancas. Era comum também, por exemplo, sacerdotes, nos dias de festas em Israel, vestirem roupas brancas, né? E também, até mesmo escravos, no dia que eles recebiam a sua carta de alforria, eles eram alforriados, eles vestiam roupas brancas, né? Mostrando assim a sua liberdade e tudo mais. Tinha todo um simbolismo, isso é verdade. Salomão também ele falou aqui sobre o óleo sobre a cabeça, o qual tanto servia para perfumar, quanto para hidratar a pele das pessoas, naquele clima seco e árido. Eu lembro de um professor nosso, lá no IBEL, contando a história de um amigo dele que viajou lá para o Oriente Médio, né? E um certo dia ele, tirando fotos, aí ele viu um daqueles homens, acho que é um beduíno, não sei. Ele pediu para tirar uma foto, um homem, uma cara amarrada, sisuda, né? Ele pediu para tirar a foto daquele homem. E ele fez de alguma forma, conseguiu que o homem sorrisse na hora que ele tirasse a foto.
E aí depois que ele tirou a foto, revelou ali, né, não era como as digitais hoje em dia, né, naquele tempo tinha que revelar a foto. Quando ele revelou a foto, ele percebeu, dando um zoom, ele percebeu que bem aqui onde o famoso pé de galinha, né, quando o homem sorriu, a pele dele tão ressecada que rachou e escorreu uma gota de sangue, de tão ressecada que é. Aí que a gente entende por que o óleo naquela região é muito importante, para hidratar a pele, trazendo conforto. Roupa nova, uma roupa limpa, uma roupa branca, que era usada em ocasiões especiais, era algo confortável, tinha a ver com conforto. Eu sei que a nossa geração ela vive em torno do conforto, por isso está todo mundo acima do peso. Hoje em dia está até o controle remoto, não precisa nem levantar do sofá, né? Precisa só ficar no botãozinho ali, né? O único músculo que funciona é o do dedo, né? É conforto. Se está frio, a gente inventa aquecedor. Né? Se está calor, ar-condicionado para esfriar. Não estou dizendo que eu sou contra o conforto, não, tá? Não sou contra o conforto, não. Se eu pudesse, eu pregava sentado. Conforto, não tem problema, não é pecado. O problema é a gente fazer do conforto a grande causa da nossa vida. Esse é o problema. E a gente vai, se você observar a sua vida, quanto que você gasta do seu orçamento com conforto? É um exercício para você pensar, para você fazer, e você observar que você gasta uma boa parte do seu orçamento com conforto. Né? Por isso que a gente não gosta de exercício físico, a gente não gosta de dieta, não gosta de fazer força. Ninguém. Quem gosta de fazer força é guindaste. Né? Porque a gente quer conforto. Começa uma dorzinha aqui, já vem um comprimidinho para tirar a dor, porque a gente não... também não estou dizendo que eu gosto de ter dor de cabeça, não, irmão. Também não gosto, não. Eu também faço uso de medicamento para poder tirar a dor, é óbvio. Né? Aliás, hoje eu faria uma cirurgia. Novamente foi cancelada, foi adiada. Né? Deus sabe todas as coisas. Mas o problema é quando a gente faz do conforto uma coisa exagerada. Quando tudo na nossa vida gira em torno do conforto. Mas aqui Salomão está dizendo para nós o seguinte: aproveite o conforto que você tem em todo tempo, todo momento da sua vida. Valorize o conforto que você tem. Valorize o conforto que você tem. Ainda que não seja aquilo que você gostaria, mas valorize. Terceira maneira que nós podemos aproveitar bem a vida está no versículo 9. Salomão diz assim: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais teu Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Ele está falando aqui de companheirismo. Companheirismo. Quando ele fala, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Aqui Salomão está falando sobre os prazeres diários do casamento, da vida em família, representados aqui no enlace matrimonial, o homem e a mulher. O marido, ele deve olhar para a sua esposa não apenas como mais uma entre tantas pessoas a quem ele ama, mas como aquela a quem ele ama exclusivamente. O amor que o marido tem que ter pela esposa é muito diferente do amor que ele tem pela mamãe, pelos filhos, pelos amigos, pelo futebol, pela pescaria, né? Pelo carro. O amor que o marido tem que ter pela esposa tem que ser semelhante ao amor de Cristo pela igreja.
Cristo, ele morreu pela igreja. Ele quis para si uma igreja sem mácula, sem ruga, santa e sem defeito. Para isso ele tinha que morrer pela igreja. E ele morreu por ela. E eu ouso a dizer que uma esposa bonita depende do amor do marido. E quando eu falo esposa bonita, eu não estou falando de esposa vaidosa, aquela coisa, não. Eu estou falando aqui que uma mulher bonita, de verdade, uma mulher cuja beleza é a beleza bíblica, é a beleza de Cristo, a beleza que a Bíblia descreve, você pode observar, o marido dela a ama. O marido dela trata ela bem. E o contrário é verdadeiro. Você vê mulher triste, mulher abatida, descaída, semblante, né, borocochô, toda jururu ali. Você pode ver, não está bem com o marido. Pode ver isso. E vice-versa. Um marido também bonito, né, tal. Você pode ver, ele tem uma esposa que cuida bem dele, que mostra amor por ele. E não estou falando de beleza física, não, gente, né? Ainda que até possa ser aplicado a isso. Eu estou falando aqui daquele vigor espiritual, daquela alegria espiritual no coração da pessoa. Um bom casamento, um casamento bíblico, fortalecido pela palavra de Deus, fortalecido na presença e pelo poder do Espírito Santo, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. A Bíblia mesmo fala, mostra para nós que há aqueles a quem Deus deu a condição de serem celibatários, né, de adotarem o celibato, de não se casarem. Só que lembre-se, a Bíblia, quando fala de celibato, ela também fala de castidade. Não, eu sou celibatário, eu não vou me casar. Mas está saracuteando de um lado para outro aí com todas as meninas. Isso não é ser celibatário, isso é ser sem vergonha. Isso é ser um sem vergonha, isso sim. Um promíscuo. Não, eu não vou me casar, pastor. Eu tenho convicção de que Deus me quer solteiro. Mas você vai viver como solteira. Agora, se você abriga essa ideia de, não, eu vou viver celibatariamente, eu vou adotar o celibato na minha vida, eu não vou me casar. Mas se você tem desejos sexuais, você está se enganando. Você está se enganando. E está se pondo em risco. Está mentindo para si mesmo. Então, dobra o joelho no chão. Peça a Deus, Senhor, me dá uma serva do Senhor. Me dá uma esposa crente, uma serva que ame ao Senhor mais do que a mim. E quando essa moça aparecer na minha vida, que eu seja também o rapaz por quem ela orou e pediu, Senhor, me dá um marido crente, me dá um servo do Senhor para se casar comigo, que seja assim. Porque relacionamento misto, casamento misto, ou seja, um crente e um descrente, isso é desobediência à palavra de Deus. Isso é desobediência à palavra de Deus. E não conte com a minha bênção para isso, porque eu não vou abençoar uma coisa que a Bíblia condena. Não conte com a minha bênção, não vai ter aprovação, não. Eu não vou aprovar uma coisa dessas. Não posso impedir você, não posso. Eu não tenho essa competência. Mas eu vou te mostrar que você está pecando e desobedecendo ao Senhor. Mas voltando aqui para o texto, goza a vida, ou seja, alegre-se. Tenha alegria na vida com a mulher que amas. Não é com as mulheres que amam, não, tá? Deus não criou duas Evas para Adão, ele criou uma Eva para Adão. Então você encontrou a pessoa, ame essa pessoa. Logicamente, o meu coração não é só de uma mulher. O coração é da mamãe, que já está nos céus. Meu coração é da minha filha. Né? Vai se casar. Bendito seja Deus por isso. Né? Tá certo, é isso mesmo.
E até da minha sogra. Eu amo a minha sogrinha também. Mas o meu coração, da forma como tem de ser, é da minha esposa. Tem que ser. É da minha esposa. E eu tenho que me alegrar com ela. Eu tenho que gozar da vida com ela. Ou seja, desfrutar e compartilhar as alegrias do meu coração com ela. Não só as dores, não só... Companheirismo é isso, é dor, é sofrimento, mas também é alegria. É desfrutar da alegria um do outro. A esposa deve ser amada pelo marido como sendo a recompensa por todos os seus esforços neste mundo. Essa é a tradução da Nova Versão Transformadora. Ela traduz esse versículo assim, que a esposa ela deve ser amada pelo marido como sendo a recompensa por todos os seus esforços nesse mundo. É claro que aqui Salomão não está colocando a mulher como um objeto. As feministas da vida, quando leem esse texto aqui, já viu só, tratando a mulher como um objeto. Ela é recompensa, ela é troféu. É mesmo, a minha esposa é meu troféu. Um cara feio igual eu conseguiu casar com uma moça bonita dessa aí, é troféu sim. Oh, por que não? Poxa, tem que louvar a Deus, mas não é troféu no sentido que eu vou exibir a minha conquista, não, eu vou exibir a bênção de Deus, porque a palavra de Deus diz que aquele que encontra uma esposa do Senhor recebeu uma bênção. Eu recebi uma bênção do Senhor, né? Cada marido é chamado para alegrar a sua esposa, enquanto se alegra em sua esposa. O chamado de Deus para o marido crente é ele fazer da vida da sua esposa uma alegria, enquanto ele também se alegra em fazer isso. Cristo, quando foi para a cruz, sofrimento indescritível, nós não temos como mensurar o sofrimento de Jesus, mas ele foi para a cruz, e o profeta Isaías, profetizando sobre esse momento, ele diz que Deus o faria ver o fruto do seu penoso trabalho. Sim, dá trabalho. Alegrar o coração de uma esposa dá trabalho, sim. Não é coisa para qualquer mulher, não é coisa para moleque mesmo, não. É coisa para homem de verdade. Alegrar o coração de uma esposa dá trabalho. Fazer uma esposa, fazer uma mulher feliz dá trabalho. Por isso que muitos homens pulam fora do casamento, abandonam o casamento. Mas em Provérbios a palavra de Deus diz, tal como o pássaro longe do ninho, vagueando, a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem longe do seu lar. Sem proteção, está vulnerável. Sim, é perigoso. Mas dá trabalho, sei que dá. Pergunte para o Senhor Jesus, para deixar a sua noiva pura, santa, sem mácula, sem defeito. Pergunte para ele o trabalho que ele teve. Ele deixou a glória, deixou os céus de glória, se encarnou, tornou-se um ser humano, Deus, homem, nunca deixou de ser Deus, mas passou também a ser um ser humano, sofreu neste mundo, morreu pela sua igreja, e ainda hoje a sua igreja, mesmo tendo sido tão abençoada por ele, muitas vezes é ingrata para com ele, muitas vezes é infiel a ele, correndo atrás de outros ídolos, correndo atrás de outras coisas, em vez de se voltar para o seu Senhor e o amar também. Mas mesmo assim ele não desiste da igreja. Marido, ainda que esteja sendo difícil você cuidar da sua esposa, não desista dela. E não é só fazer por obrigação, não, eu vou continuar na obrigação. Não, tenha alegria em estar com ela. Essa semana, estava lendo o livro de Provérbios e várias vezes, eu não tinha reparado isso em outras leituras que eu fiz das outras vezes, várias vezes no livro de Provérbios repete-se aquele provérbio, tal como é melhor viver numa casa, morar em cima do eirado do que junto com uma mulher rixosa.
a mulher rixosa é como uma goteira na casa. Várias vezes é repetida essa ideia da mulher rixosa. Não é fácil mesmo. Mas também tem muito marido que é encrenca, é difícil de lidar com ele. Agora, querido, irmão, estou falando para os homens agora, para os maridos. Dá trabalho, sei que dá, mas não é só fazer por obrigação. Eu vou cumprir minha obrigação para com a minha esposa, de fazer o que eu tenho de fazer por ela, porque afinal de contas é meu dever. Não! Enquanto você realiza o seu dever, encontre alegria nisso. Em vez de ficar reclamando, mas eu tenho que fazer isso de novo. Mas de novo ela mandou não, pediu. Pediu para que eu, mandou mesmo. Pediu para eu lavar a louça, de novo. Mas todo dia não, né? Só de segunda a sexta, só. Não. Mas de novo, eu tenho que fazer, mas de novo tem que fazer, mas de novo ela está pedindo aquele serviço. Faça com alegria. Faça com alegria. Esses dias, eu até procurei para ver a fonte, mas eu não encontrei. Aquele ator, Gene Hackman, né, já faleceu recentemente. A esposa dele contraiu um vírus vindo de rato, no rotavírus. Ela pegou, ela morreu, 7 dias depois ele também morreu. Aí estavam se especulando por que ele tinha morrido e tal, se foi abandono, porque era ela que dava os remédios para ele tinha Alzheimer, e aí tudo mais, aí será que foi porque ele estava sozinho, ninguém cuidou dele, ele morreu? Que seja. Mas eu creio que depois de muitos anos você vivendo com uma pessoa, e essa pessoa partir, deve ser uma situação bem difícil. Deve ser uma situação bem difícil. Perder um pai, perder um filho, perder uma mãe, uma dor terrível. Mas perder um cônjuge deve ser uma coisa, não quero nem pensar. Até nisso a gente vê como que a gente é egoísta, né? Ah, Senhor, me leva primeiro. Não leva a minha esposa antes de mim, não. Me leva primeiro, porque isso é egoísmo. Não é heroísmo, não. É egoísmo. Eu não quero sofrer. É que sofra ela no meu lugar, então. Né? Até nisso a gente vê como que a gente não presta, né? Até nisso a gente vê como que Salomão tem razão quando ele diz que entre os homens não se acha um que faça o bem, né? Todos são maus, todos não prestam, né? Vamos em frente aqui. Então, quando Salomão está falando sobre o companheirismo, ele está mostrando para nós que o casamento deve ser a principal parceria e sociedade que um homem tem. A principal parceria e a principal sociedade deve ser o casamento. Eu devo olhar para minha esposa como a minha parceira, como a minha sócia, né? Então, se tem lucro, é dos dois. Se tem prejuízo, é dos dois. Mas a sociedade mais importante que existe é a do casamento. O marido e mulher, eles têm de ser companheiros um do outro e não meras companhias. Tem muito casal que um é companhia um do outro. E tá bom, companhia, beleza. Mas companhia qualquer um pode ser. Qualquer pessoa que estiver ao seu lado pode ser uma companhia sua. Mas o marido e a esposa, o marido e a mulher têm de ser companheiros um do outro. Dividindo alegrias, dividindo tristezas, compartilhando da mesma fé, do mesmo amor por Deus, da mesma submissão à palavra de Deus. Tem de ser companheiros um do outro. E por fim nós temos aqui o versículo 10, Salomão mostrando para nós, além da satisfação, além do conforto, além do companheirismo, há uma outra maneira de você viver a vida e aproveitar e se alegrar nessa vida e viver para a glória do Senhor.
E ele resume o versículo 10 com a palavra responsabilidade. Responsabilidade. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eu sei que esse versículo aqui, para muita gente, você está vendo, só morreu, acabou. Não tem céu, não tem inferno, não tem nada. Porque no além, para onde eu vou, não tem obra nenhuma para fazer. Mas Salomão está falando de um além para onde eu vou. Então, ele está mostrando para nós que existe sim uma vida após morte. Mas aqui Salomão está pensando, como eu falei para você semana passada, ele está pensando aqui na sepultura. No fim dessa vida debaixo do sol. Ele não está falando da vida acima do sol, ele está falando da vida debaixo do sol. Quando o seu corpo for para uma cova, todo o seu trabalho, a sua carteira de trabalho vai ser encerrada. Seu CPF vai ser encerrado. Sua conta bancária não vai ser mais movimentada por você, não vai ter mais nada, acabou. Quando você estiver debaixo de 2 metros de terra, não, 2 metros? Não, é isso mesmo, né? 2 metros abaixo do solo, você não vai ser outra coisa a não ser comida de minhoca, só isso. Não tem mais nada para ser feito. Então o que você tem para fazer hoje, faça hoje. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Dê o máximo de si. Trabalhe, se você está no emprego, seja o melhor empregado. Se você é o patrão, seja o melhor patrão que você puder ser. Se você está estudando, seja o melhor estudante da sua turma. Seja o melhor vizinho que você possa ser. Seja o melhor cidadão que você possa ser. Com tudo aquilo que Deus já te deu, não é só o que eu posso ser, mas é aquilo que Deus já me capacitou a ser, como disse o Jorge hoje, na aula da escola dominical. Tudo quanto nós precisamos para ser aquilo que Deus quer que sejamos, Ele já nos deu. E a gente tem que pôr isso em prática. Mas aqui Salomão diz, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Primeiramente, precisamos compreender que Deus não requer de nós que façamos todas as coisas, mas sim apenas aquelas que nos vierem à mão para ser feitas. É a parte que toca a cada um. A parte que toca a cada um de nós aqui. Em todo lugar que você estiver, você não é a pessoa que faz tudo. Você não é um canivete suíço que faz tudo. Você precisa de pessoas. A igreja, eu poderia usar vários exemplos, vou usar a igreja. A igreja é um exemplo prático disso e claro sobre isso. Somos muitos membros, porém nós temos uma cabeça só, que é Jesus. E nós somos membros uns dos outros. E pegando um gancho aqui na aula do Jorge, eu repito, se você não tem vindo na escola dominical, você tem perdido uma oportunidade singular de crescer no conhecimento da palavra de Deus. E tem perdido também para os seus filhos. Se você tem filho pequeno, venha para a escola dominical. O dia do Senhor, se você começar o dia do Senhor 6 horas da manhã e terminar 6 horas da noite, o dia é dele. Pronto, você não tem que reclamar, é dele. Mas voltando. Na sua aula o Jorge falou exatamente sobre isso. Né? A questão do... Perdi o que eu estava... Me desviei aqui, perdi o foco. Sim. Deus capacita cada um. E Deus dá a cada um de nós condições de que nos ajudemos mutuamente para que todos nós cresçamos juntos. Se nós somos um corpo, se a igreja é um corpo, já imaginou se a minha mão crescesse mais do que a outra? Se um braço crescesse mais do que o outro? Já imaginou eu com esse braço aqui de 52 anos e esse aqui com 1 mês? Tamanho do braço de uma criança de 1 mês. Não ia dar certo. O meu corpo todo cresceu junto.
Cresceu proporcionalmente. Esse dedinho não ficou do mesmo tamanho do outro. Ele cresceu na proporção que ele devia crescer. Mas todo o corpo trabalhou para isso. Na igreja de Cristo é a mesma coisa. Na igreja de Cristo, todos nós devemos crescer proporcionalmente, todos devemos crescer juntos, até que todos cheguemos, diz a palavra de Deus aí em Efésios, até que todos cheguemos à plena estatura de Cristo. Por isso que há um empenho de cada um daqui, dos professores, dos pastores, dos presbíteros, há um empenho de todos nós, em que cada um de vocês também tenham o mesmo conhecimento que eu tenho. O meu desejo é que você não tenha só o mesmo conhecimento que eu tenho, o meu desejo é que você se aprofunde muito mais, partindo do conhecimento que eu te dou, você crescer muito mais nesse conhecimento. O meu desejo é ver cada um dos irmãos cada vez mais conhecendo as coisas de Deus. Esse é o desejo. Esse é o desejo da liderança dessa igreja. O desejo da liderança dessa igreja não é só o pastor Livar sabendo das coisas. Ele é o que sabe de tudo. Os demais... Não. Eu quero que você tenha o mesmo, ou até mais conhecimento, que não é coisa difícil, não. Eu não tenho tanto conhecimento assim, não. Mas eu quero ver cada um de vocês crescendo, para que nós cresçamos juntos, nessa proporção da glória do Senhor Jesus. Mas o que compete a Michele fazer, não compete ao Gabriel. O que compete ao Marcelo, não compete ao Davi Samuel. Davi Maciel, de onde que eu tirei isso? Davi Samuel. O que compete a Lourdes, não compete ao Paulo Carvalho. O que compete ao Paulo Carvalho, não compete ao Jorge. E assim por diante. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Para que a gente aprenda a depender um do outro. Por isso, tudo que vier à minha mão para ser feito, não vai ser exatamente o mesmo com você. Mas o que me veio à mão para fazer, eu devo fazer com todas as minhas forças, com todas as minhas condições. Tem coisas que eu não vou conseguir fazer, vai fugir da minha capacidade, mas o que está ao meu alcance eu tenho que fazer. Porque vai chegar uma hora que eu vou morrer e eu não vou ter mais nada o que fazer aqui. Porque a oportunidade de glorificar a Deus nessa vida é única. É isso que Salomão está nos mostrando. Em segundo lugar, ele diz que nós devemos fazer conforme as nossas forças. Eu só vou fazer o seguinte comentário, uma pergunta. Tudo o que veio às suas mãos para você fazer, você tem certeza que você está fazendo conforme as suas forças? Ou seja, você tem dado o máximo de si? Você tem se empenhado para fazer bem feito para a glória do Senhor? E aí que está, quando a gente faz uma coisa bem feita, quando a gente faz com todo o nosso empenho, não dá a nós uma sensação de alegria e de satisfação? Não é? Inversamente, o mesmo também acontece. Quando a gente faz a coisa de qualquer jeito, a gente fala assim, puxa vida, a gente se sente mal, né? A gente se sente mal. Nossa, vou apresentar isso aqui, está tão feio, tão esquisito. Então, o que vier às suas mãos para fazer, faze conforme as suas forças. Assumir responsabilidade, ou responsabilidades, é o grande divisor de águas entre um menino e um homem. Sabe quando que você mostra que você é maduro de verdade, ou que você está amadurecendo? É quando você vai assumindo responsabilidades. Aquela criança de 25 anos, esperando a mamãe fazer o pratinho dele para comer, e depois para recolher o prato e ainda lavar o prato dele, né? Uma criancinha de 25, 30 anos. É vergonhoso isso. É lastimável isso. Dá medo. Quem é pai de filha
Dá medo um cara desse chegar perto da nossa filha e querer casar com a nossa filha. Dá medo. Pela madrugada. Não é? Tem a idade que tem o seu menino, a sua menina, não importa a idade, mais novinho que seja, vá dando responsabilidades para ele, para ela. Vai dando responsabilidades, vai ensinando essa criança a ter responsabilidades. Não, pastor, a criança tem que brincar, tem que curtir a infância. Quantos anos tem seu filho? Tem 30. Está curtindo a infância até hoje. Eu sei que eu estou exagerando aqui algumas coisas, mas é o que a gente tem visto. A gente tem visto por aí essas coisas, e é assustador. E para piorar, nós temos uma legislação que parece que ainda piora mais ainda. A minha carteira assinada, a minha carteira de trabalho foi assinada pela primeira vez, eu tinha 14 anos de idade. Hoje, um menino de 14 anos, ele não pode trabalhar. Ele não pode ter carteira assinada. Se tiver carteira assinada, o patrão ainda é processado, não é? Não, porque ele tem que ir para a escola. É a sociedade que a gente está vendo. Eu sei que existe também exageros, mas infelizmente. Agora, o que faz um menino deixar de ser menino e passar a ser um homem é a responsabilidade. Tanto que na Bíblia, você não encontra nem o conceito e nem mesmo a palavra adolescente. Você já viu isso na Bíblia? Não existe adolescente na Bíblia. Isso aí foi uma invenção que a psicologia trouxe, inventou, e a gente engoliu isso. E até nós temos uma UPA, né? União Presbiteriana dos Adolescentes. Agora estão brigando para fazer a dos pré-adolescentes. Em vez de amadurecer a criançada, estão querendo mimá-la, deixando ainda mais criança ainda. Pastor, mas qual o problema de adolescente? Qual o problema? Simples, a Bíblia fala de crianças e jovem. Na aula da escola dominical nós vimos isso. Quem eram os filhinhos ali que João falou? Eram os tecnóis, bebezinhos de colo, criança, bebezinho. Os jovens, ele não falou de adolescente, cadê os adolescentes? Não, ele está falando dos jovens. E quem eram os jovens na cultura bíblica? Eram aqueles que já podiam se dar em casamento. O rapaz era considerado um jovem quando ele já tinha condições de cuidar de uma esposa e sustentar uma esposa. Então ele era considerado um jovem. E depois dos 30 anos, ele podia casar antes dos 30, ter esposa antes dos 30 anos, mas a partir dos 30 anos somente que ele era considerado um homem, ou seja, alguém que podia falar em público, poderia dizer, dar a sua opinião e julgar em público. Por isso que Jesus começa o ministério dele com 30 anos. Porque a maioridade só era atingida a partir dos 30 anos, naquela época. Mas observe que a Bíblia trabalha com criança, jovem e adulto, homem, né? Ou mulher, ou adulto. Responsabilidade. Agora, as responsabilidades que têm vindo a você tem fugido delas? Ou você tem abraçado essas responsabilidades e feito o que deve ser feito, com todas as forças? Veio à tua mão essa responsabilidade e você está fazendo o que precisa ser feito. Com todos os recursos que você tem. Como que você está lidando com isso? Aplicando essas verdades para nós, desfrute hoje do que o seu trabalho te proporciona. Desfrute, irmão. Não é pecado, não. Se o teu trabalho te deu condição de você comprar uma casa, um carro, fazer uma viagem ou qualquer outra coisa, desfrute disso. Mas o meu trabalho só deu para comprar uma pizza esse mês. Não tem problema, desfrute dessa pizza. Coma com alegria. Louve a Deus por isso.
Bendiga ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Agora desfrute, porque não espere acumular muito, pois pode ser que esse muito não será suficiente para cuidar da sua enfermidade adquirida pelo cansaço e fadiga de ter trabalhado muito e desfrutado pouco. A nossa sociedade, a característica principal da nossa sociedade é o estresse, é o esgotamento. E cada dia eles inventam um nome. Agora, a onda agora do momento é burnout. Cada hora eles inventam um nome diferente. É tudo a mesma coisa, gente. Sabe o que é isso? Ganância no coração das pessoas, insatisfação, falta de Deus na vida dessas pessoas, falta de um propósito que glorifique a Deus. Por isso que estão cada vez mais afundados nessas coisas. Tomados por preocupação. Deus nos deu um mundo belo e encantador. Você já observou? Essa época do ano geralmente é uma época triste, né? Frio, seco. Você olha para a paisagem, tudo cinza, empoeirado. Mas aí de repente você olha um ipê roxo, um ipê amarelo, lá no meio, destacando, gritando, né? Meu Deus, Deus é maravilhoso, Ele deixa os ipês para o inverno ser tão feio. Olha como que Deus é maravilhoso. E põe umas cores, né, extravagantes, né? Amarelo, rosa, né? Uma cor vibrante, assim, chama a atenção. Olha como que Deus é cuidadoso. Nessa época do ano você tem o pôr do sol mais lindo que existe. Pelo menos para a nossa região aqui. Aquele pôr do sol laranja, né? Esses dias o Marcos tirou a foto da lua, né? E colocou lá no grupo. A lua parecia um pãozão de queijo. Eu acho que aquilo é um pão de queijo. É lindo demais, né? É a obra de Deus. Desfrute dessas coisas. Bendiga ao Senhor por isso. Aqueles que vivem em busca de coisas grandiosas e portentosas possivelmente passarão seus dias em fel de amargura e desiludidos com tudo. Por isso que o salmista diz: Senhor, o meu coração não anda em busca de coisas grandiosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada nos braços de sua mãe. As mamães que estão amamentando, eles sabem muito bem o que é isso. Se pegar o bebezinho no braço, ele não para quieto, ele vai querer mamar. Ele fica inquieto, mas quando desmama, quando a criança desmama, a mãe pega no colo e ele fica quietinho, sossegado. É ou não é? É assim que a gente tem que ser diante de Deus. Sossegar o nosso coração na presença do Senhor e nos deleitar na presença dEle. Mas tome cuidado com os prazeres. Deus nos deu os prazeres não somente para que aprendêssemos a ser gratos a Ele, a Deus, mas também para compreendermos que nenhum prazer nesta vida pode ser comparado às alegrias da glória eterna. Falei agora há pouco do ipê amarelo, né? A cor vibrante do ipê amarelo no meio do seco, dessa época seca, chama a atenção, é bonito demais. Mas nem se compara com o que será a glória eterna. O ipê amarelo não vai ter graça nenhuma diante da glória eterna que Deus está preparando para nós. Os prazeres dessa vida são propositalmente transitórios. Flor de ipê, vou insistir no ipê hoje. Flor de ipê dura algumas semanas. Daqui a alguns dias você vai lá na casa do presbítero Rogério e você vai pegar a rua toda descendo até a casa dele. Só tem ipê, roxo, rosa, de vários tons, é a coisa mais linda. Mas eu não queria morar lá, não. A sujeira que aquele negócio faz não é fácil, né? Mas é lindo demais. É muito bonito. E aí, quando está aquela época das folhas, da flor começar a cair, você passa de baixo, parece uma chuva, né? Caindo uma flor atrás da outra. E rapidinho, não tem mais nada. E o ipê vem me lembrar de que a glória eterna não desvanece, a glória eterna não acaba. Mas enquanto eu posso apreciar o ipê, eu vou apreciá-lo.
mas sempre sabendo que tem algo muito melhor sendo preparado para mim por Jesus Cristo. Pense bem, se você pudesse adquirir todos os bens e riquezas desse mundo, na sua morte você não vai levar nada consigo. Como dizem aí fora, né? Caixão não tem gaveta. Não mesmo. E se tivesse, você não ia levar do mesmo jeito. Tudo ficará para trás. Então, é loucura fazer disso o grande alvo da sua vida. Há um perigo mortal na busca dos prazeres como um fim em si mesmos. Eles podem ocupar tanto nosso tempo, esforço e recursos, que nos desviarão do amor de Deus. Eles servirão de tropeço para nós, fazendo com que busquemos os presentes em vez de buscar aquele que nos presenteia, que é Deus. Desfrute dos prazeres, mas não faça deles a coisa mais importante da sua vida. Não faça deles a força motriz pela qual você se levanta de manhã e vai para o trabalho, e trabalha e conquista dinheiro, ganha dinheiro para ter mais conforto. Não, não faça disso. Não faça disso o alvo da sua vida. Mas durante o dia, no calor do dia, no sofrimento, na luta e tudo mais, Deus vai lhe dando confortos. Desfrute desses confortos. Usufrua disso com alegria no seu coração. Quer você sinta falta de satisfação, ou de conforto, ou de relacionamentos, ou ainda de responsabilidades que ocupem o seu tempo e a sua mente, dando a você um senso de utilidade e produtividade, não se esqueça que o que você mais precisa não é de algo, mas é de alguém, e esse alguém é Deus. Ah, mas eu preciso ter uma responsabilidade, eu preciso ter satisfação, eu preciso ter um relacionamento, eu preciso... Sim, mas mais do que qualquer coisa que você precisa de Jesus. Você precisa de Deus. Porque você pode ter tudo que essa vida possa te oferecer. Se você não tiver Deus, parecerá palha seca. Não terá valor nenhum. E não terá mesmo. E passará rápido, porque a vida passa rápido demais. Pecamos não somente fazendo coisas que desagradam a Deus, mas quando nós fazemos coisas lícitas, se tornarem para nós ídolos em nosso coração. Às vezes o que você está fazendo não tem nada de errado. O que de errado tem em trabalhar? De jeito nenhum. Tem erro nenhum. Meu Deus trabalha, o Senhor Jesus trabalha até hoje. Trabalho é bênção. Trabalho é coisa boa. Mas se você faz do seu trabalho o grande objetivo da sua vida, você está trocando Deus pelo seu trabalho. Que mal tem eu querer ter uma família? Não tem mal nenhum, pelo contrário, isso é maravilhoso. Pergunte para quem tem, para você ver. É algo maravilhoso uma família, bom demais. Mas se você faz disso o grande alvo da sua vida, não, eu vou buscar a Deus para Deus me dar uma esposa, para Deus me dar um esposo, eu vou buscar a Deus porque eu quero ter uma família, eu preciso ter uma família porque sem família eu não sou ninguém. Veja no que você está transformando Deus. Pecamos não só quando deixamos de fazer a vontade de Deus, mas quando fazemos a nossa vontade em vez da vontade dele, ainda que não sejam coisas pecaminosas. Mas se nós não estamos fazendo a vontade de Deus, estamos fazendo a nossa, estamos pecando. Mas não despreze, eu encerro aqui dizendo, não despreze as alegrias e prazeres que Deus lhe der nessa vida. Desfrute cada um deles. Até aquele bolo que você queria fazer e ele queimou, saiu meio queimadinho. Arranque, descasque ali o queimadinho e coma o restante, se der para comer. Se não der também, paciência, faça outro. Mas desfrute com alegria no seu coração. A criançada não para quieto na mesa aqui, e louve a Deus pela criançada que não para quieto. Sua casa está viva, é bom demais. Louve a Deus por isso. E olha, garanto para você, vai chegar uma hora que você vai, quando eles crescerem, forem embora,
a casa não vai ficar a mesma coisa. Não, vai sim, os netos virão, vai começar tudo de novo, né? Vai ser assim. Desfrute cada momento da sua vida. Ainda que o que que você está recebendo não seja aquilo que você tanto queria. Mas desfrute com alegria no seu coração, porque tenha você a vida que você queria ou não, se você não tiver Deus, você é um infeliz, miserável, que vai passar por essa vida e pode parar num lugar terrível chamado inferno, onde não há Shabás, onde não há descanso. Pense nisso. Que Deus nos abençoe.